bem, então, continuando essa série de aulas, onde a gente parou, que foi a introdução de como inserir o percurso da escada. A gente tinha decidido aqui no terreno que a escada ficaria bem no centro, né, no tronco dessa disposição do formato da construção. E aí, com essas linhas guias que a gente colocou aqui de 2 metros nesse percurso até aqui, a gente consegue, então, iniciar a escada nesse sentido, passando para o patamar neste sentido e, em seguida, o outro lance de degraus. Então, é muito simples. Tendo essa disposição já realizada, a gente vem aqui, então, na disciplina de arquitetura e habilita a ferramenta de escada. Com ela habilitada, você vai ver automaticamente que o Revit ele calcula uma prévia de quantos degraus vai precisar. Isso depende também das configurações dessa escada, se já está no espelho desejado. Então, por exemplo, aqui, ó, nós escolhemos essa escada moldada em loco, né, feita de forma monolítica, que seria com os pisos e os espelhos revestidos com pedra, né, de granito. E aí na edição dessa escolha, aqui, ó, você percebe que a altura máxima do espelho está 17,5, né? Você pode alterar conforme a legislação local do seu código de obras onde você está realizando este projeto. A profundidade aqui do piso está sendo de 28 centímetros e a largura mínima, né, desse lance, dessa escada, está sendo de 2 metros. Vendo que essas configurações estão ok como a gente deseja, vou dar um ok. E aí você percebe que ela vai iniciar no nível base. Aqui, ó, nível base, o início dela vai iniciar na estrutura térrea e aí vai terminar no nível superior, na estrutura superior, né, do N2. Então, sabendo que está tudo ok com essas medidas, aí aqui automaticamente o Revit calcula que o número desejado de degraus serão 20 degraus. Com isso, o que entende? Se eu trabalho 20 degraus e eu vou fazer um percurso de degraus aqui e outro aqui, dividindo ao meio 20, fica 10 degraus. Ou seja, vai ocupar um percurso aí de 2,80, até porque a profundidade de cada degrau, né, seria 28 centímetros. Então, você aleatoriamente ó, pode clicar aqui. Quando você dá o primeiro clique, ó, conforme você vai movendo o mouse, aqui embaixo, ó, deixa eu ver aqui, ó, aparece um texto, ó, falando 2 degraus criados, 3 criados, 4 e assim vai. Ó. Eu quero criar até 10 degraus, ó, então 10 criados, aí eu clico e aí surge 10 degraus criados. Agora eu vou fazer outro rumo nesse sentido aqui. Ó. Então você pode vir à vontade aqui para baixo, para não ficar grudado aqui nessa parede. Só tenham cuidado de, na hora de for fazer o próximo clique, essa linha tracejada aqui, ela esteja alinhada. Porque agora você vem aqui, agora sim eu clico, e aí eu viro o sentido onde vai percorrer, e automaticamente percebe que o patamar ele já é criado, ó, quando eu giro. Ó. Pam. E aí eu vou até o último degrau, ó, mais 10 criados, ó, que são dá o total. Quando ele percebe que não precisa mais de degrau, ó, não surge mais. Então, próximo clique agora para confirmar, ó, clicou, pronto, ficou a escada certinha. Eu vou agora só selecionar essas 3 situações. Então, segura o Ctrl, clica aqui, aqui e aqui. Dá um MV de mover, MV, e aí vai pegar essa quina aqui da escada, ó, quadradinho aqui, e vai clicar aqui na quina desta parede aqui, ó. Vendo? Dá um tabzinho que ele vai ficar quadrado. Pronto. Feito isso, agora eu vou clicar neste lance aqui, ó, de degraus, aqui, e nele eu vou, só com ele selecionado, agora dar outro MV, para me mover essa situação aqui, ó, face à parede do elevador. Com isso, você percebe que todo o lance foi feito da situação, e agora eu dou um confirmar aqui, ó, check, para concluir essa edição da escada, e aí a escada é materializada. Se eu vim aqui no 3D, eu fiz até o recorte, ó, você percebe que a escada já automaticamente se acomoda no espaço onde você deseja. Esses guarda-corpos, eu não ia falar nada sobre ele agora, porque não seria esse o momento, mas você pode selecioná-los, e aqui, ó, com eles selecionados, você pode trocar. Nós utilizamos sempre esse daqui, ó, da NBR 9050, que pode ser o bilateral, mas na verdade não é bilateral, seria unilateral. Aqui, ó, e você tem essa parte da proteção com as mãos sendo percorrida perante todo o percurso. Percebe, então, como é muito fácil
de fazer a modelagem da escada. E o próximo etapa agora a gente vai fazer as vedações, já determinando um pré-layout. Como a gente viu lá nos estudos das primeiras aulas, né, sobre estudo preliminar, até abrir aqui a vista, lembra que a gente determinou aqui a área do cine-teatro, as circulações centrais, aqui embaixo o setor de criação e ensino, e aqui em cima administrativo, e aqui o de infraestrutura. Então, mediante essa setorização, aqui ó, no nível 1 de estrutura térrea, a gente vai pré-lançar então as paredes. Antes de eu lançar todas as paredes aqui, eu quero, ao iniciar a aula de paredes de vedações, eu quero que você venha aqui na função parede, né, ou então dá um comando WA, que ela é ativa. Você vem aqui ó, nas propriedades dessa função de parede e percebe que quando eu clico nessa setinha, você tem inúmeras opções de paredes. E aí nós temos 3 categorias: as paredes básicas, as paredes cortinas e as paredes empilhadas. No entanto, a gente trabalha muito mais com as paredes básicas e as paredes de cortina. A cortina nada mais é que paredes onde eu tenho eixos dentro dela de estruturas verticais e horizontais sendo cruzadas. Por exemplo, uma vitrine, né, uma parede toda de vidraça. Ela vai ter os montantes, os perfis, alumínios ou até mesmo as folhas dos vidros, elas ficam cortadas, né, porque a folha de vidro ela não é toda inteira, né, elas são peças que são grudadas ali com a cola silicone, mas por muitas das vezes o próprio perfil de alumínio fica seccionando, né, interseccionando cada área das folhas. Mas aí já já a gente vai ter outra aula explicando melhor sobre essa situação das paredes cortinas. No entanto, o nosso objetivo são as paredes básicas, né, que a gente vai começar com a estrutura convencional. Nós temos as paredes, que pode ser de tijolo com acabamento, né, e argamassa e tudo mais, e pintura. E nós temos também as paredes que a gente pode trabalhar como drywall, ou até mesmo as paredes básicas em uma única estrutura. Por exemplo, uma parede de vedação feita com pedra de granito, né, uma divisória de granito. Ela é uma única estrutura. Ou então, um único painel de MDF, ou um único painel feito com a placa de gesso, né? Então, essas estruturas tudo encaixa aqui nas paredes básicas. E aí a gente vai utilizar, por enquanto, para fazer todo o lançamento desse layout, a alvenaria convencional de 15 centímetros. Com ela habilitada, nós sempre procuramos colocar essa linha de localização da parede na linha central, né? E ela vai iniciar do térreo e vai conectar sua restrição superior até o nível 2, né, da estrutura superior. Pronto. Feito isso editado, uma vez feito isso também, elas já ficam já salvas essas informações e aí sempre quando você for fazer paredes, ela vai ficar com essas características aqui configurada. E aí você vai perceber que tem várias formas de desenhar as paredes. Você pode, por exemplo, clicar de um ponto a outro e aí surge então uma parede, né? Ou você pode clicar com essa ferramenta de desenho aqui em cima, ó, de retângulo, onde eu clico de um ponto até outro, eu já tenho 4 paredes, né? Outra situação também é que você pode usar essa ferramenta de selecionar linha. Caso você tenha alguma linha, ó, vou clicar aqui, surge outra parede já com base nessa linha. Então, você vai perceber que aqui tem várias formas de fazer. Vou até usar outros exemplos aqui. Vamos supor que eu tenho parede circular, que pega um perímetro circular. Eu posso clicar no círculo, e aí clica, e aí, ó, conforme o raio que você estabelecer, vamos dizer que eu quero 2 metros de raio, e aí você tem toda uma situação circular feita com parede. Nós temos também situações onde eu clico, por exemplo, de um ponto a outro, e aí já continua esse clique ó, com outro ponto, e eu tenho 2 paredes em L's, e digamos que esse L eu quero curvar ele. Então, com a ferramenta habilitada, você simplesmente clica nesta opção aqui, ó, de arco em concordância. Clicou nele, e aí você clica nesta parede, nesta outra parede, e aí ó, é habilitado o arco, você clica em algum ponto, e aqui você determina o raio. Digamos que eu quero esse arco em apenas um raio de 1 metro.
Aí clico no número 1, dou Enter, e aí você tem essa parede mais curvada. Então, a gente pode trabalhar desta forma. Você pode perceber que tem várias ferramentas que você pode explorar, e aí você pode criando. Ah, eu não quero perante criar um arco com duas paredes retas. Então, escolhe essa parte aqui, ó, de raio inicial, onde você clica no primeiro ponto, no segundo ponto, determinar a distância, eu quero, por exemplo, 7,5 metros. Cliquei, aí agora você determina o raio. Né? Ah, eu quero nessa curvatura aqui, ó, de 3,75 ou menos. Quero até aqui, ó. Pam! Você pode simplesmente clicar, ESC 2 vezes para sair da ferramenta, volta a selecionar, e aqui está o raio liberado. Se eu botar 2, o raio fica menor. Se eu colocar 3,75 como antes, tá vendo? Você vai aumentando com base, você vai onde ele ficou enganchado esse eixo do círculo, ok? Ah, quero que essa parede seja outra, então você vem aqui com ela selecionada, clique aqui nas propriedades e escolhe outra parede que você queira. Por exemplo, eu quero essa de 20 centímetros. Aí ela troca e fica uma parede de 20 centímetros de espessura. Ah, não quero essa, vai ser um drywall. Então você vem aqui, ó, parede drywall, tem essa aqui, umidade seca. Você clica e aí automaticamente é alterado o tipo de parede, tá? Que até a característica dela é mudada também. Então é desta forma que a gente vai desenvolvendo as paredes, ok? Bem, aqui só foi um ensaio para você verificar como é que faz essa ferramenta. E aqui a gente vai lançando as paredes, né? Então, por exemplo, eu comecei aqui pela escada, então tem uma parede que vai circundar aqui a escada, vou fazer um corredor central e nessas laterais vai surgir salas de aulas, ok? Então, deixa eu dar um tab aqui para excluir essas. Quando eu falo tab, por exemplo, é que eu boto o mouse aqui em cima, aperto um tab uma vez, aí automaticamente é selecionado, você pode perceber, todas as paredes, ficou em azul. Aí quando fica em azul, eu clico em uma, aí todas elas já são selecionadas, e eu dou um delete para deletar. Vou deletar esse aqui também, e vou aproveitar somente esse aqui de baixo. Então aqui você percebe que a gente pode desenvolver várias formas de parede. Ó, com essa parede já criada, eu posso dar um CS de criar similar e aí é habilitado a ferramenta de parede, ó, você pode perceber. E agora eu posso desenhar, ó, outras paredes aqui, ó. Pam. Vou dar um ESC uma vez para fazer outro, ó. Pam. E aqui eu já tenho um corredor. Aí aqui eu posso fazer aqui, ó, outra parede, e aqui já vem uma parede com essa situação. Aí você perguntar assim, mas por que está dando esse trem aqui branco? É porque eu ocultei outras paredes que já existem, porque para a aula não ficar tão prolongada, eu já vim com o layout pronto para a gente prosseguir para as demais situações, ok? Então é desta forma que a gente vai lançando as paredes, ou da mesma forma, isso aqui é a linha da massa. Se você quiser, ao invés de já criar uma parede com base nesse formato aqui, basta você selecionar a parede, criar similar CS, e aí vem essa aqui, ó, com base na face. Quando você clica nesta opção aqui, ó, na face, aí a linha de acabamento vai ser interna, e aí você clica na face de alguma coisa e ela vai surgir. Porém, eu ocultei aqui o volume, lembra? Se eu clicar aqui, ó, e aí surge uma parede. Então, assim, você vai escolher a melhor forma, mais prática que você acha melhor para desenvolver o seu projeto. Porém, eu não quero por face, porque eu quero aquela dinâmica de já fazer o pré-layout ali interno, ok? E o restante vai ser acomodado com base tiver aqui na forma que ficou, beleza? Então, eu vou só apagar agora essa parede que eu estava dando exemplo para surgir o corredor. E vou ativar agora para vocês as demais paredes que estão ocultas, porque eu já determinei isso numa prévia de layout. Então, vou dar um RH aqui para desocultar a situação, a doutora Rosinha. Vou clicar em uma parede, vou selecionar todas as instâncias dessa vista oculta e exibir na vista os elementos. Vou voltar com o RH para desligar aquela lâmpadazinha da ocultação. E aí vocês percebem que eu já lancei todas essas paredes, ó, e percebem também que eu não gosto, aliás, eu não recomendo, quando você está trabalhando aqui um pré-projeto, na verdade, anteprojeto, né, não é um projeto que vai já para execução, não recomendo dividir as paredes. Por exemplo, aqui, ó, você percebe que eu tenho uma parede dessa sala, uma outra parede dessa sala e outra parede desta sala. Porém, está vendo que ela está contínua? Então, quando você for desenvolver as paredes, né, dá até um criar similar, ó, uma dica que eu dou é nunca ficar fazendo parede por parede em sentido de quando ela tem na mesma linearidade. Por exemplo, dá um CS aqui,
Aí, digamos, você clicou aqui, aí vem e faz uma volta. Aí, de novo, você clica aqui, vem aqui e dá outra volta. E aí vem aqui com outra parede. Aí observa que às vezes ó, o seu Revit ele pode entender que essa parede pode ser cortada. Só que aqui eu já configurei para que quando estiver no mesmo segmento, ela fique alinhada numa única só mão. Ok? Então, ó, até aqui, ó, já aqui não ficou. Ó. Tá vendo? Ó, ficou uma parede aqui, outra aqui. Aqui, ó, tá uma segunda parede aqui, outra aqui, e elas estão na mesma linearidade. Então, isso não é legal, porque fica um monte de coisa. E quando eu quiser mudar, aí essa parede vai e essa já não vai. Então, às vezes, não é legal lançar parede por parede. Então, se você vê que aquela parede vai continuar no mesmo segmento, então vai de uma vez e depois vai cortando os seus ambientes. E aí, outra dica que eu vou dar para fazer agora é como editar uma parede nova quando ela não existe aqui dentro do template. Por exemplo, aqui nós estamos lançando os banheiros e nesse banheiro aqui feminino, por exemplo, que é aqui, ó, banheiro masculino, um PCD, e aqui vai ser o feminino. Vai precisar das paredes de granitos, né, as divisórias do box sanitários. Então, quando eu clico aqui, vocês vão perceber que nesse template foi proposital de não ter a parede em granito. Então, você pega uma comum qualquer, por exemplo, pode usar essa daqui, ó, de painel gesso cartonado, que é de 1,5 cm. Clica ela como exemplo. E aí, por que eu escolhi ela? Porque ela só tem uma única estrutura. Ó. Se vocês vierem aqui, ó, editar tipo, vai perceber que a estrutura dela só é, aqui ó, em editar, só está uma única camada estruturante. Então, vou até fechar aqui. Então, percebendo isso, você vem aqui ó, na família, duplica ela, porque agora eu não quero que seja não vou alterar as configurações aqui do painel de gesso, vou só duplicar. E aqui, ó, com ele selecionado, vou tirar essas informações da frente. Essa pedra vai ser de 2,5 cm e a nomenclatura aqui, ó, a gente vai usar PA de parede, né? Pedra. Aqui, eu vou botar até maiúsculo. Pedra em granito. Pronto. Dou um OK. E agora, volto aqui na estrutura. Vou clicar aqui ó, na espessura, que vai ser 2,5. Então, 0,02,5. Né? E aqui na família do material, nós vamos determinar que vai ser um granito. Pronto. Dou um OK. Dá um OK novamente, e agora eu tenho uma parede básica feita de pedra e granito. E aí essa parede que vai ser lançada para fazer os box aqui, recomendo que ela começa do N1 acabamento, tá? Porque ela vai ter uma altura afastada do piso acabado, que aí por isso que a gente já coloca nesse nível aqui de acabamento. E esse deslocamento dessa altura vai ser de 0,20 centímetros, 0,2. E ela não pode ser conectada na estrutura superior. Ela tem que ser não conectado e a altura dela é entre 1,80 a 2 metros, ok? Dessa placa. Feito isso, agora você pega aqui, ó, clicando, como ela está nesse segmento mais inclinado, e você vem aqui, ó, clica, foi, pronto, lançou, e agora você vai começar a lançar as paredes divisórias dessa, ó, clica no ponto, clica no outro. E aí percebe, para ficar retinho, ó, eu sempre pego essa linha referência tracejada, que ela pega a mesma angulação que está do lado, ok? E aí agora, lançada a situação, pego essa parede aqui, ó, selecionada, por isso que ela é única, ó, não foi uma por uma. Eu vim toda nela e depois só faço a divisão. E essa medida interna, a gente sabe, conforme a gente aprendeu já em aulas, lá na sala de aula, né? 1,5 é o suficiente, né? 1,5 m. E aqui, as larguras desses box, a gente vai estar trabalhando de 90 centímetros. Então, ponto 9, Enter. Clicou aqui, ó. Ponto 9, Enter. E vou pegar o próximo aqui, ó. Ponto 9 e Enter. Então, já tenho essas paredezinhas lançadas da situação dos sanitários. Então, é desta forma que a gente desenvolve uma parede do zero, quando não temos ela, você clica em uma, vem editar tipo, duplica e altera a estrutura e a espessura que você quer e dá um OK e automaticamente você já tem uma nova parede. Isso quando tange as paredes básicas de estruturas convencionais, ok? Deixar aqui em vista isométrica. Já fica praticamente modelado
toda essa tridimensionalidade das alvenarias, né, lançadas, ok? Então, essa aula é justamente para ensinar vocês como lançar essas vedações mediante a volumetria que foi projetada. Então, aqui eu tenho o setor de entrada, entra, né? Onde aqui nesse canto vai ficar o balcão de atendimento da recepção. E aí a pessoa já sobe lá para cima, onde vai ficar toda a parte de administrativo e café. Aí aqui eu já tenho uma prévia entrada para o foyer, né, do auditório, do Cine Teatro. E aqui, ó, esse espaço já fica aqui como janelinhas para a bilheteria e para a coletagem do bilhete para entrar. E assim, esse foyer ele já fica integrado com essa parte, porque a gente decidiu em projeto colocar as caixas de sanitários todos aqui próximo para atender todo esse setor aqui de aula, ok? E aí nós temos a sala de apoio centralizada, 2 corredores aqui de lateral para a entrada do Cine Teatro, aqui uma circulação interna, onde vai desaguar para as áreas e os ambientes de infraestrutura e serviço. Aqui o grande salão onde vai ficar todas as poltronas. Isso aqui é uma estratégia de parede onde vai ficar uma iluminação indireta. Aqui já está lançado uma prévia do tamanho do palco e aqui vai ficar acomodados os camarins, onde vai desaguar aqui para a saída. É muito mais prático, muito mais objetivo desenvolver um projeto de planta em planta quando você já tem uma volumetria ali delimitando todo o espaço, que aí você vai com base naquele pré-dimensionamento que já está estabelecido. Então, é isso. Depois continuamos as próximas etapas nas próximas aulas.